Sejam muito bem-vindos, eu sou a Beatriz Pais e hoje nós vamos falar de um dos assuntos que muitos pacientes, amigos, familiares trazem para mim, sobre vida corrida, como se alimentar, e eu quero te ensinar algumas combinações, alguns pilares que a partir do momento que você aprende, você já consegue se adaptar dentro de uma rotina corrida e se alimentar muito bem. Pensando aqui que há muitas áreas das nossas vidas, seja família, trabalho, home office ou presencial, eventos pessoais. E eu vou trazer agora alguns exemplos de refeições que são mais desafiadoras. Vamos pensar nas combinações que a gente pode fazer no café da manhã, no lanche da tarde e na janta. Vamos lá. Café da manhã. Quando a gente pensa, meu Deus, eu não gosto de ovo e eu não quero comer pão no café da manhã, não tem problema. A gente precisa olhar os alimentos como alimentos em si, claro, mas aprender sobre os nutrientes que eles carregam, os macronutrientes, falando melhor. Então, qual que é a variação do ovo? É uma fonte de proteína, então eu poderia comer frango desfiado, um iogurte, seja um iogurte natural ou proteico, então eu preciso de uma fonte de proteína ali no meu café da manhã. Por quê, Beatriz? Por que falam tanto da proteína? Porque é aquilo que às vezes a gente menos consome. Então, quando a gente pensa num café da manhã, a gente quer algo que nos sacie até o horário do almoço e nos deixe mais atento também para os nossos compromissos da parte da manhã. Então, voltando, eu não preciso comer ovo no café da manhã. É muito versátil, eu acho muito prático, muito gostoso, só que tem pessoas que não gostam e tá tudo bem. E dá para variar também em dias que você não quer e dias que estão corridos. A combinação que pode existir é ovo, peito de frango desfiado, iogurte, queijos. E aí, essa é a parte das proteínas. Agora a gente pode ir para a parte dos carboidratos, que são a principal fonte de energia para o nosso corpo. Eu posso pegar um pão francês? Pode, porque tudo vai depender da quantidade que eu como de carboidratos durante o dia. O pão não é vilão. Então eu posso pegar o pão francês, eu posso pegar o pão de forma tradicional ou integral. Por que não tem que ser integral? Pode ser outro. Porque as fibras, elas precisam vir exclusivamente das frutas, legumes e verduras, não depender de um pão integral. Mas eu gosto bastante de alguns pães integrais, mas não são todos. Então, normalmente eu como o pão tradicional e tá tudo bem. Então, das variações do pão, você pode consumir goma de tapioca, cuscuz, torradas, até mesmo farelo de aveia, enfim, e outras fontes de carboidratos que eu posso colocar aqui na descrição também. Então já falamos sobre a proteína e o carboidrato, que é muito legal ali, muito importante ter no café da manhã. Quais outras combinações práticas eu consigo ter e levar para o meu trabalho? O iogurte com a granola, peito de frango desfiado com o pão de forma. Aí você pode colocar um pouco de requeijão light ali, porque o light ele vai ter menos gorduras do que o comum. Então, é uma recomendação também, mas pode ser o normal, o requeijão normal, não tem problema nenhum. E uma porção de fibras, a gente falou de proteína e carboidrato. Quais que são as opções de fibras que nós temos? As frutas é o que mais se encaixa melhor ali no café da manhã. E pensando em, meu Deus, Beatriz, eu não gosto de qualquer fruta no café da manhã. Não tem problema, nesse início, pega aquilo que você mais gosta. Sempre encoraje os pacientes a provarem, verem realmente se gosta ou não de certas frutas, porque nós somos adultos, né? Nós precisamos provar as coisas e ver se realmente a gente gosta ou não, dependendo da forma de preparo, das combinações, enfim, isso vale para legumes e verduras também, mas fonte de fibras, então eu posso pegar desde uma banana, até mesmo uma geleia, até mesmo um pouco de suco de laranja ou de uva. Então isso rege as substituições das frutas. Não precisa ser uma fruta em específico, pode ser todas essas variações. E para finalizar essa parte do café da manhã, de combinações práticas, eu posso pegar ali o iogurte, a granola e uma fonte de fibras, que são as frutas. Vai me dar mais saciedade também, como a proteína, porque a digestão é mais lenta. É muito bom para o nosso corpo, pensando em nutrientes, muito importante, saúde intestinal e tudo mais. Então, uma fonte de fibras, eu posso pegar as frutas, desde banana, maçã, o que for mais prático, até geleia, um pouco de suco. Então, isso entra nas substituições das fibras no café da manhã. Então, a gente precisa achar o que faz mais sentido para você. Então, sinta-se livre nesse primeiro início
Mas pense, eu vou combinar uma fonte de proteína, carboidrato e uma fonte de fibras. E pronto, seu café da manhã está pronto, seja para comer em casa ou para levar para onde você quiser. Lanche da tarde. Mas Beatriz, eu pulo, não tenho tempo. Você tem tempo sim, você não tem prioridade nisso. Por muito tempo eu pulei o café da tarde, tá, gente? Até sendo vulnerável aqui. Só que isso me levava a ter muita fome no jantar, a querer beliscar durante a tarde, a ficar com aquele cansaço à tarde, aquele estresse, porque eu tava com fome, tava trabalhando, e aí eu pensava no jantar. Só que eu poderia super consumir algo gostoso durante a tarde. Não precisa ser pão com ovo de novo, não precisa ser algo elaborado demais. Então, uma das coisas que me ajudaram muito, pensando em versatilidade, foi o whey com fruta, porque o whey é uma fonte de proteína retirada do soro do leite e a fruta, fibras, da saciedade também. Então eu poderia levar para qualquer lugar, era docinho e eu gostava muito de doce à tarde. Só que pode ser as combinações e variações que eu falei do café da manhã também. Então pode ser um pão com frango desfiado, né, um patê ou de frango ou de atum, pode ser os próprios iogurtes. Então existe todas essas variações, mas se eu começar a pensar nos alimentos, então eu vou olhar aqui para o frango, realmente, é um frango, mas eu sei que ele é uma fonte de proteína. Então, ter esse olhar te ajuda nas adaptações do dia a dia, nas combinações. Então, para o lanche da tarde, é interessante a gente ter uma fonte de fibra, se possível, né, nas frutas, ou um pouco de suco ou geleia, uma fonte de proteína para ter saciedade até o jantar, construir massa muscular também, se esse é o seu objetivo. E mesmo que não seja, é muito importante a gente ter essa manutenção de massa muscular, pelo menos, para ter mais disposição, mais energia, mais força para as coisas básicas do dia a dia. E essa combinação, proteína e fibras, se você quiser carboidrato, dá para encaixar também dentro de um plano alimentar adequado, dentro do seu objetivo também, vai te dar mais disposição. Então, muitos pacientes que realmente comentam sobre essa indisposição, essa falta de atenção no trabalho, é porque não consomem os nutrientes necessários para isso, porque ficam longos períodos sem comer ou beliscando muito, né, carboidratos refinados, que são os doces. Então, o lanche da tarde ele é muito importante para nos manter bem-humorados, sociáveis também. Então, é muito importante não só para o nosso corpo, assim, em relação à saúde, mas a gente começa a perceber alguns sintomas, digamos assim, de bem-estar fazendo essas refeições. Agora vamos para o jantar, para finalizar. Muitas pessoas têm desafio com o jantar, porque pensam que tem que ser arroz, feijão, salada e carne ou frango. Gente, calma. Tem como ser outra variação, com os mesmos macronutrientes. O carboidrato, proteína, os lipídios. Isso vocês vão aprender, quanto mais vocês assistirem os meus vídeos, vocês vão entender melhor sobre tudo isso. Mas, basicamente, tem o grupo das proteínas, o grupo dos carboidratos, dos lipídios e os micronutrientes também, que são os legumes, verduras, as frutas. Mas no jantar a gente pode fazer, o que normalmente a gente faz, que eu indico para os meus pacientes, comida com outra roupa. Então a gente consegue ter a mesma densidade energética ali, então a mesma composição calórica em um jantar em formato de comida, arroz, feijão, e um formato de lanche, um wrap com carne moída, um wrap com frango desfiado, que eu tô falando muito de frango, vamos mudar um pouco. Mas temos ideias também, né, de cortes mais magros, se o seu objetivo é emagrecimento, é saúde também, né? Tem como encaixar outras carnes, mas jantar, comida com outra roupa. Então, ao invés de você consumir um arroz, até mesmo com ovo e feijão e a salada, você pode super pegar um rapidez, uma carne moída, ou o frango desfiado, ou o atum, e colocar a salada dentro ou à parte. Então, é um lanche prático e você consegue ter esses alimentos na sua geladeira, na sua despensa, e no dia corrido, ao invés de pedir iFood, você faz isso. Então, vocês começaram a entender que isso, né, o que comer quando o dia está corrido, é muito mais fácil do que a gente imagina, só que a gente precisa crescer em consciência alimentar. Quanto mais a gente entende sobre um assunto, mais a gente consegue se virar dentro dele. Então, às vezes, você não sabe o que comer dentro de um dia corrido, de um contexto de vida um pouco mais, né, desafiador nesse sentido.
porque você não entendeu o que compõe os alimentos. E a partir do momento que você entende isso, fica muito mais fácil. Até mesmo para você fazer escolhas na rua, tá? A gente vai chegar nesse assunto em um outro vídeo. Mas tem super como a gente fazer boas escolhas na rua. E vamos finalizar com essa. Não tente mudar tudo de uma vez. Os hábitos podem ser automáticos, mas eles precisam de tempo para serem formados. Entre tentativa e erro, a gente vai achar o que faz mais sentido para nós. Então, novamente, uma coisa que eu sempre encorajo meus pacientes também: não tenta mudar tudo de uma vez. Não tenta, na mesma semana, eu vou beber tantos litros de água, eu vou correr tantos quilômetros, eu vou treinar tantas vezes, eu vou melhorar o meu sono, eu vou melhorar essa refeição aqui. É muito legal, a motivação é muito boa, só que eu preciso que o meu cérebro entenda que isso aqui está sendo um processo que não vai ser tudo de uma vez, que aí vai ser sustentável. Então, lembra que eu falei lá? Se você pensa que se alimentar bem é insustentável, é porque talvez você quer mudar tudo de uma vez. Então, vamos de pouco em pouco, colocar metas, umas 3 metas essa semana, 3 metas na próxima, e repercutindo isso até que se torne um estilo de vida. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e comenta aqui se alguma coisa fez sentido para você, se você tem alguma dúvida, dá um like nesse vídeo e até o próximo. Deus abençoe!